Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por dizer à equipa da Administração Interna que aqui está presente, começando naturalmente pela Sra. Ministra e pelos secretários de Estado com quem me encontrei no Comando Operacional de Pedrógão no domingo, que naturalmente compreendo a extrema dificuldade da posição em que se encontraram e do cenário em que estiveram envolvidos durante vários dias. Compreendo a pressão imensa que sofreram naquelas circunstâncias, mas devo dizer também que, tal como aqui já foi afirmado por outros colegas deputados, enquanto deputada e deputada eleita pelo Distrito de Leiria, onde o incêndio teve especiais proporções, e designadamente no caso de Pedrógão Grande, que foi o cenário das 64 mortes que aconteceram, há perguntas que não podem deixar de ser feitas e há respostas que não podem deixar de ser exigidas. E, portanto, com toda a compreensão, pelas dificuldades inerentes a quem tem que tomar decisões, muitas vezes de imediato num cenário tão difícil, reitero este aspecto, há contradições e faltas de resposta que não podem continuar a acontecer 13 dias passados sobre o momento em que esse incêndio começou. E a primeira questão que eu colocava, Sra. Ministra, era perguntar-lhe quando é que teve a última informação acerca do estado de saúde da bombeira Filipa, internada no Hospital de Coimbra. É que a Sra. Ministra disse no início da sua intervenção, a dado momento, que ninguém melhor do que aquela bombeira que falava para conseguir explicar exatamente o que é que tinha acontecido num acidente que envolveu um choque frontal entre um carro de incêndios e uma viatura civil. E, Sra. Ministra, a minha perplexidade é grande porque é a segunda pessoa, depois do comandante operacional da Autoridade Nacional para a Proteção Civil, que manifesta dificuldade em compreender o que é que aconteceu naquele acidente. Na segunda-feira, logo na segunda-feira a seguir ao incêndio, numa reunião com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o comandante operacional disse aos deputados que participaram nessa reunião a seu pedido que tinha dificuldade em compreender como é que tinha acontecido aquela circunstância de haver uma viatura civil e um carro de incêndios que tinham colidido, a viatura civil se ter incendiado com 3 pessoas lá dentro que acabaram por morrer carbonizadas e, no entanto, o carro de incêndios ter permanecido intacto, estando os bombeiros queimados incompreensivelmente. Pois a nós pareceu-nos que a compreensão deste fenómeno não era assim transcendente. Os bombeiros saíram do carro de incêndio para acudir aos civis que se encontravam na viatura incendiada e queimaram-se fora do carro de incêndios, como é normal. É esta, muito provavelmente, a explicação. A minha pergunta é, muito provavelmente, porque o difícil será, mais difícil será explicar, Sra. Secretária de Estado, que estando os bombeiros dentro de uma viatura de combate aos incêndios que não ardeu, eles próprios tenham ardido. Isso é mais difícil de explicar. Mas o que eu gostava de perceber, Sra. Ministra, é porque é que então ninguém perguntou aos bombeiros sinistrados e designadamente àquela que na altura falava, à bombeira Filipa internada em Coimbra, que explicação é que havia para este facto. E quando eu lhe pergunto de quando é a sua última informação sobre o seu estado de saúde, é porque na segunda-feira passada o comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera, a cuja corporação a dita bombeira pertence, nos informou, esta segunda-feira 26, que a enfermeira Filipa, infelizmente, a bombeira Filipa, infelizmente, registou um agravamento do seu estado de saúde e, portanto, na segunda-feira, por exemplo, não teria sido possível falar com ela. E, portanto, eu pergunto se não teria sido prudente conseguir conversar em tempo com quem conseguia explicar o que aconteceu em relação a um choque frontal que 13 dias depois ainda ninguém sabe explicar. Depois, a Sra. Ministra mencionou aqui um número de operacionais mobilizados para o dia 17, que não coincide com o número que nos foi fornecido pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. A Autoridade Nacional da Proteção Civil disse-nos que operacionais mobilizados, estamos a falar de todo o país, mas mobilizados no dia 17, estavam 7.329. Não foi esse o número que a Sra. Ministra aqui citou, foi outro.
Em todo o caso, não lhe vou pedir aqui que explique porque é que não são 7.000 e são 8.000 ou são 9.000. O que lhe pergunto é uma outra coisa. É se, dados os números que mencionou relativamente ao incêndio de Pedrógão, lhe parece que houve uma distribuição proporcional dos meios de efetivos disponíveis, quer em pessoas envolvidas no combate aos incêndios, quer em viaturas, relativamente a um incêndio que foi o mais letal da história dos incêndios em Portugal, porque foi em Pedrógão que morreram 64 pessoas. Ora, os números que a Sra. Ministra, numa determinada entrevista, citou relativamente aos meios envolvidos naquele cenário de incêndio, rondavam os 800 efetivos e as 200 viaturas. Estamos a falar de 10% dos efetivos que existiam, ao que parece, mobilizados ou mobilizáveis a nível nacional. A minha pergunta é se houve, do seu ponto de vista, proporcionalidade nos meios que foram alocados a Pedrógão. Até porque são conhecidos pedidos de ajuda que não tiveram resposta. A Presidente da Câmara de Alvaiazer, concelho de que não se tem falado, mas que também ardeu, teve uma freguesia chamada Maçãs de Dona Maria que ardeu integralmente, teve que ter várias povoações evacuadas, pediu ajuda ao final da tarde de domingo e foi-lhe respondido que não havia meios disponíveis para ajudar no combate em Alvaiazer. Acabou por chegar horas depois, e felizmente que chegou porque parece que fez um bom trabalho e deu uma boa ajuda, um comandante de Aveiro com uma carrinha e uma equipa, mas sem meios de combate aos incêndios, que ajudou na estratégia e não propriamente no resto. Foi pedido um meio aéreo, esse meio aéreo não chegou. E não chegou atempadamente e havia um declive de tal forma íngreme nessa freguesia que os bombeiros tiveram que ir a pé pela encosta abaixo, presos pela cintura com mangueiras e sustentados por colegas seus para conseguirem debelar o incêndio que agraçava nesse declive, porque o meio aéreo que foi pedido nunca apareceu em tempo útil. E, portanto, o que eu pergunto, Sra. Ministra, é se, e a Sra. Ministra esteve lá muitas horas, se ficou com a convicção de que a proporção dos meios afetos àquele incêndio era razoável. Por fim, Sra. Ministra, uma das questões mais complexas e mais difíceis de responder e também mais mediatizadas tem sido a questão de saber porque é que não foi cortada a Estrada Nacional 236, número 1, e sobre isto a Sra. Ministra disse numa entrevista que essa questão lhe causava perplexidade. Essa entrevista que a Sra. Ministra deu, a primeira, dizia precisamente que lhe causava perplexidade ter estado essa estrada aberta durante o incêndio. Mas na véspera, o Sr. Secretário de Estado aqui presente tinha dito à TSF que uma das primeiras perguntas que fez à Guarda Nacional Republicana foi se a via estava fechada e que a Guarda Republicana lhe tinha dito que sim, que a via estava fechada. Ora, o comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera disse aos deputados que visitaram o seu quartel na segunda-feira passada, dia 26, que pediu às 22 horas de sábado que a Estrada Nacional fosse cortada e ela não foi, e que de resto nunca foi cortada no sentido em que ele pediu e que era no sentido de Castanheira de Pera para Pedrógão e Figueiró dos Vinhos, para Figueiró dos Vinhos, o que significa que há um comandante dos bombeiros no terreno que conhece o território, é comandante dos bombeiros de Castanheira de Pera, pede para que a estrada seja cortada às 10 horas da noite e diz a estrada, não sei porquê, nunca chegou a ser cortada no sentido Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos. Acabou por ser cortada no sentido oposto, mas nunca neste. E, portanto, há aqui um conjunto de discrepâncias entre a afirmação do Sr. Secretário de Estado no dia 21 de que tinha informação da GNR que a estrada estava cortada. A perplexidade manifestada pela Sra. Ministra no dia seguinte pelo facto da estrada não ser cortada. E uma afirmação de um comandante dos bombeiros que conhece o terreno dizendo que pediu expressamente para que a estrada fosse cortada e não foi, que tem que ser explicada. Esta contradição tem que ser explicada. Porque é nesta estrada, precisamente, que se dão 47 mortes e, portanto, há coisas em relação a esta estrada, há aspectos concretos relativamente ao que se passou nesta estrada, que têm que ser apurados e não estamos nem perto, pelas respostas que temos ouvido, não estamos nem perto de ter compreendido o que lá se passou. E, portanto, muito obrigada, Sr. Presidente.
eu gostava que pudesse ser possível clarificar alguma coisa destas respostas, porque a verdade é que se trata de um acidente que neste caso envolveu 5 bombeiros, um dos quais já morreu, 4 que estão em estado que não sabemos qual é o grau de gravidade que neste momento tem, que numa estrada em que morreram 47 pessoas, e a verdade é que 13 dias depois as respostas não chegam e não são esclarecedoras. Muito obrigada.